Boa noite com Jesus. Vamos ler as Escrituras, livro do profeta Jonas, como foi colocado ali anteriormente. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: nas minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Quero meditar nesta noite de terça-feira, noite de culto de oração. Eu gostaria muito de estar presente para ministrar aos irmãos. É um dos cultos que eu gosto mais. Pode parecer estranho, mas gosto muito do culto de oração. Aliás, é o primeiro culto que vamos quando estamos com problema. E é o primeiro culto que deixamos de ir quando os problemas acabam. Quando está desempregado, tem alguém doente na família, as pessoas recorrem muito ao culto de oração. As pessoas dizem: orem por mim, estou desempregado. Orem por mim, tem uma causa na justiça. Orem por mim. Mas depois que o problema acaba, aí a gente já não ora antes do problema ser resolvido, como orava antes de resolver os problemas. A igreja é medida pelos seus cultos. Quer saber a popularidade do pastor? Você vai num culto de pregação à noite. Quer saber a popularidade da igreja? Vai no culto de escola dominical. E quer saber a popularidade do crente? Vai para o culto de oração. O culto de oração é o termômetro da vida espiritual do crente. O profeta já dizia, né? Muita oração, muita bênção. Pouca oração, pouca bênção. Nenhuma oração, nenhuma bênção. Nós cantamos: o crente que pouco ora não tem vitória espiritual. Então, uma pequena oração, uma pequena bênção receberás. Uma mais oração, mais bênçãos. Nenhuma oração, nenhuma bênção. Então, esse é tempo de orar. O profeta diz aqui na mensagem: um verdadeiro sinal que se deixa passar pelo alto, 66, diz: Deus deseja que seu povo ore. E quando Israel ficou tão sobrecarregado, numa tal condição, que eles não poderiam seguir mais adiante, e o tempo deles havia se cumprido, e suas cargas se encontravam mais além do que eles pensavam. Então eles começaram a orar. Veja só, o tempo de saída, né, chegou. A hora do cumprimento da profecia, da promessa que foi feita há 400 anos a Abraão, eles sairiam dali com mão forte, estava se cumprindo. Então Deus enviou aquela carga, Deus enviou aquela pressão sobre Israel, aquela sobrecarga, de maneira que eles não podiam mais ir adiante. E eles começaram a orar. Então eles começaram a orar. Então, quando o povo começa a orar, então Deus começa a ouvir. Aleluia! Olha, o povo não quer sair ainda daqui. O povo, eu observo que muitas vezes o povo não fica muito feliz quando a gente fala assim de ir para Jerusalém, de ir morar no céu. Eu acho que as pessoas ainda têm muito das coisas daqui. Às vezes uma mãe pensa que ainda quer ser vovó, quer casar o seu filho. Um pai às vezes quer ver sua filha formada, virar doutora, e alguma coisa assim, né? Quer ver o seu sonho realizado. Às vezes quer empreender alguma coisa. Há muito de nós ainda assim ligado a esta vida. Eu não condeno as pessoas, porque
Esse é o lugar que Deus nos deu para viver. O profeta disse que o domínio do homem é na terra. E mesmo a Nova Jerusalém, ela vai ser na terra. Então a terra, o salmista disse, os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então, nós não sabemos o que está do outro lado. Nós não sabemos o que nos espera. Então, até Jesus não queria deixar, né? Jesus não queria morrer. O profeta disse que ele tinha amigos aqui, ele os amava, ele não queria morrer. E quando a gente pensa assim, parece que a gente pensa assim, nós vamos morrer. É como se você tivesse terminal, ou você estivesse doente. O Brasil é um lugar ainda muito bom para se viver. Aqui é diferente da África, onde tem muitas mazelas, onde tem muita fome, tem muita guerra, tem muito golpe, né? Mudança de governo é assim. E o povo sofre muito, o povo foge como refugiado, é cheio de refugiados na África. E tem muitas doenças, tem AIDS, ebola, febre amarela e essa coisa toda. É um lugar difícil. Para a igreja primitiva também era difícil a vida aqui na terra, não é? Morrer era um prazer, ser tirado da miséria. Eles já tinham perdido tudo. Então, uma morte rápida era até uma coisa boa, era até um alívio. Mas para nós, cristãos do Brasil, a vida ainda está muito boa, gente. Essa é uma terra em que se plantando tudo dá. Essa é uma terra da promissão. Brasil é um bom lugar para se morar. Brasil é um país que não tem guerras, não tem maremotos, não tem terremotos, não tem refugiados. Aqui ainda está muito bom. Mas saiba de uma coisa, isso não vai durar para sempre. Isso não vai ficar assim. Olha, o Egito foi bom por um tempo, mas quando Deus queria cumprir o seu êxodo, então ele fez o Egito ficar ruim. Mudou o faraó. Eles eram amigos do governador, eles eram amigos do rei, né? Eles comiam na mesa, os filhos de Jacó comiam junto com José, né? Comiam no palácio do rei, eles frequentavam o palácio do rei, eles comeram com José, o governador, no palácio de Faraó. Veja que intimidade eles tinham, mas ali mudou o faraó, veio um faraó que não conhecia José, e ali eles se tornaram escravos, eles foram os oprimidos. E o profeta diz aqui nessa mensagem, a influência, parágrafo 90, algumas vezes Deus deixa os próprios suportes serem derrubados debaixo de nós. Algumas vezes ele deixa a enfermidade, ele deixa decepções nos atingir, tristezas. Algumas vezes ele faz isso para levá-los aonde você seja influenciado pelo Evangelho. Ou seja, Deus às vezes joga você de costas numa cama para você olhar para cima. Então, quando as cargas de Israel ficaram tão grandes, eles ficaram tão sobrecarregados e que eles não tinham mais condição de ir adiante, o que eles fizeram? Eles começaram a orar. É tempo do povo orar, é tempo da palavra se cumprir, é tempo do povo entrar em oração. E olha, Deus só vai levar o povo só vai sair daqui quando eles começarem a clamar. Por isso tem que haver um aperto. Houve um aperto para Israel sair, tinha que ter um aperto, tinha que ter uma angústia, porque para tirar o melhor de um homem é preciso angústia. Quanto mais o vento sopra, mais a raiz da árvore se afrouxa e ela desce e adquire uma firmeza maior. Quanto mais angústia, enquanto tiver muita facilidade, enquanto nós tivermos tudo do bom e do melhor, nós não vamos nos pôr para orar. E veja só, o profeta diz que o profeta Ezequiel, ele levou uma carga. Ele levou uma carga. Por quê? Por que ele levou aquela carga? Porque o profeta diz assim, porque eles não oram.
ele teve que se deitar de um lado, depois se deitar de um outro, para ser um sinal para Israel naquele tempo. O profeta se tornou um sinal. Cada vez que um profeta está na terra, é um sinal. É um sinal de um juízo. Profeta, né? Mensagem de um profeta antecipa um juízo que está para cair. Veja que o último profeta do Velho Testamento, Malaquias, ele termina sua profecia dizendo sobre o grande batismo de fogo que a terra vai experimentar. O ímpio vai virar cinza debaixo da planta dos pés do justo. Então ele foi um sinal. E aquele o profeta está dizendo que Ezequiel foi um sinal. E ele diz no parágrafo 40, porém a tortura que esse homem teve que passar. Por que isso seria necessário? Muitos têm perguntado por que tal coisa seria necessário para um homem fazer. É porque o povo não lê a palavra. Eles não oram. Deste modo, Deus é soberano e ele envia o seu profeta para o sinal. As pessoas não leem, elas não têm vontade de ler, elas não oram, elas têm outras coisas para fazer. Aí Deus tirou tudo, tirou o trabalho, as pessoas estão em casa, confinadas. O que elas têm agora? Elas têm tempo para orar. O aperto chegou, né? A pandemia chegou. E o que você tem? Você tem que orar. O que nós lemos aqui, o texto de Jonas, capítulo 2, e orou Jonas, olha o que ele tinha para fazer, dentro do peixe. O que ele tinha mais que fazer? O que restava a ele naquela hora de angústia? Ele disse que ele estava dentro da ele disse assim, na minha angústia, o que ele fez? Ele clamou ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. E a resposta não tardou em vir. E tu ouvistes a minha voz. Nós estamos em angústia, meus irmãos. Nós estamos numa hora angustiosa. E o que nos resta? Clamar. Salomão deixou escrito, né? Um texto que nós cristãos gostamos muito de citar. E esse texto serviu de base para o que Daniel fazia. E ele disse assim, Deus falando, se eu fechar os céus e não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo, veja só, meus irmãos, isso toca a cada um de nós. Olha que Deus está falando aqui, segundo as Crônicas 7. Se eu enviar peste entre meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos, e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aí Daniel orava 3 vezes ao dia, virado para as bandas de Jerusalém, com suas janelas abertas, na direção, porque Salomão, na dedicação do templo, ele disse isso. Se ele tiver algum lugar, se eles estiverem em cativeiro e orarem, virado para a banda de Jerusalém, tu ouvirás. Mas nós não precisamos disso, porque Jesus disse, não é nesse monte, nem em Jerusalém, eu adorarei o Pai. Deus é Espírito. Você pode orar a Deus na manhã, na tarde, na beira do rio, no alto da montanha. Ele é Espírito, Ele enche os céus e a terra. Nós não precisamos de templo, de lugares, porque nós somos o templo. Então nós falamos com Deus que está dentro de nós, o Espírito Santo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Então ele diz, elas não podem tirar tempo para orar. Tudo que você tem agora é tempo para orar. E Jonas diz, na minha angústia clamei ao Senhor. E na sua angústia, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Na hora dessa angústia, porque essa angústia vai tirar o melhor de cada um de nós. Vai mostrar o que está dentro. Deixa a pressão chegar e cada um vai revelar o melhor de si, ou mesmo o pior. Ó Deus! O profeta diz, Deus está esperando que sua igreja clame por ele. Deus está hoje esperando que o povo clame para que seu servo entre em ação. E o servo não pode entrar em ação até que o povo ore. Deus não vai enviar o livramento enquanto o povo não desejar ser livre. Enquanto o povo não orar, o livramento não virá. Israel não pôde entrar em ação ali com sinais e maravilhas até que caíssem prostrados sobre suas faces e orasse por um libertador. Deus tinha seu libertador. Deus tinha um profeta morando ali no deserto e manteve ali por 40 anos e esperasse que eles se corrigissem para orar. Quem é o libertador hoje? É o Espírito Santo. É quem vai tirar a igreja, né? O profeta diz, as mesmas águas que salvou Noé condenou os antediluvianos. O mesmo Espírito Santo que o mundo está zombando é quem vai tirar a igreja daqui. Então, Deus espera que o povo se corrija para orar. Então, Deus enviará o libertador. Deus fará isto se seu povo apenas se reunir e começar a orar. Então, quando terminar essa programação, você vai orar. Você sabe, se você não está em desespero, eu anotei aqui, meditando sobre isso, né? Daniel e Jonas viraram para a banda de Jerusalém e oraram. Se você não está em desespero, a hora de desesperar é hora de desesperar. Se você não está desesperado, é hora de desesperar. A pressão vai revelar o que está dentro de você. Para que lado você vai correr? Desespero, ele diz assim, era tempo de agitação. Era tempo onde todo homem estava examinando, porque a palavra do profeta não havia falhado uma só vez. Havia sido provada a ser verdadeira. O que quer que ele dizia, acontecia exatamente da maneira que ele dizia. A coluna de fogo ainda estava lá. Então o profeta havia anunciado que Deus só passaria por alto quando ele visse o sinal da porta. E isto era um desespero. Eu imagino que as crianças estavam, quando eles viram aqueles grandes asas pretas descerem do céu, com uma fumaça pousando sobre a cidade, os gritos vindo de cada casa, e as crianças devem ter se dirigido a seus pais e dito, papai, o senhor está seguro que estamos sob aquele sinal? Ele podia ir até a porta, olhar para o umbral e dizer, filho, isto está de acordo com a palavra de Deus. Recorde, sou seu filho mais velho, papai, o senhor tem certeza? Eu tenho certeza. Isso está de acordo com o que o profeta nos diz. E ele tem a palavra do Senhor. Disse, quando eu vir o sangue, passarei de vós. Tome um cordeiro para casa. Tenho trazido todas vocês crianças para dentro. Você é o meu mais velho, porém, meu primogênito. Esse é o que está morrendo ali fora. Porém, ali está o sangue. Aquilo é assim diz o Senhor. Então descanse, meu filho. Descanse, porque Deus faz a promessa. Está vendo? E hoje você está debaixo do sinal do Espírito Santo. A morte está a ponto de golpear. Ela está golpeando. É um tempo de desespero. Esse é o dia em que nós estamos vivendo, meus irmãos. E esses dias, esses últimos acontecimentos, deveriam motivar a igreja do Senhor a entrar completamente em desespero. Eu creio
Desde a mensagem desta manhã, o profeta pregando a mensagem de desespero, ele está falando do sinal, não de mim. Eu creio que ela devia lançar toda esta congregação em desespero, que temos brincado por tempo suficiente, temos ido à igreja por tempo suficiente, temos que fazer algo. Como é que podemos ver outros grandes sinais e maravilhas feitos em outros e nós? Isso deveria causar um estado de desespero que estamos decididos ante Deus. Os sinais da sua vinda deveriam trazer toda esta congregação em desespero. Ó Senhor, nos ajude, nos abençoe, Senhor, nos faz entrar em aliança nesta hora contigo, Senhor. Ó Deus, restaurar o altar das nossas vidas, colocar as coisas no seu devido lugar, conserta as nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, concede a cada um, Senhor, o desejo do seu coração. Donze, Senhor, aquele que quer andar retamente diante de Ti, aquele que quer restaurar o altar da sua vida, ouve a oração sincera, ouve o coração sincero, Senhor. Abençoa cada um nesta noite, Senhor, cada irmão, cada irmã em suas necessidades, aqueles que estão desejando mais de Ti, mais do Espírito Santo, aqueles que têm fome e sede de justiça, o qual o Senhor disse, aquele que tem fome e sede serão saciados. Ó Deus, concede o Espírito Santo a todos, concede, Senhor, fé de rápido nesta hora, fé de transformação. Levamos nossos corações a Ti, pedimos em nome de Jesus. Amém. Às vezes eu não tenho aonde ir, eu não sei o que fazer, eu não tenho a quem pedir, nem a quem recorrer. Se as portas se fecham para mim e as muralhas posso ver, começo a perguntar: o que devo fazer? O que devo fazer? Então me lembro que eu tenho um Deus. Então me lembro que eu tenho um Deus. Se um pesadelo invadir meus sonhos, me ajoelho e ponho a boca no pó. Eu sinto os anjos de Deus me amparando, sinto a paz voltando, já não estou só. Às vezes eu não sei como agir, nem decisões tomar, ou como decidir que direção seguir. De dois caminhos a tomar, qual deles escolher? Pergunto-me então, o que devo fazer? O que devo fazer? Então me lembro que eu tenho um Deus. Então me lembro que eu tenho um Deus. Se um pesadelo invadir meu sonho,
me ajoelho e ponho a boca no pó. Eu sinto os anjos de Deus me amparando, sinto a paz voltando, já não estou só. Eu sinto os anjos de Deus me amparando, sinto a paz voltando,